que a gente vai falar hoje sobre o manejo da jabuticabeira. Então, esse negócio de deixar a água, que a Adriana está falando aqui, é necessário sempre deixar a água no pé, e é crendice ou é bom mesmo? Na verdade, qualquer frutífera, ela precisa de muita água. Porém, contudo, entretanto, todavia, tudo o que é demais faz mal. O que muitas pessoas na roça faz é o quê? É levar a água quando é um cano ali do tanque de lavar roupa, tá? Só que a dona de casa, ela não lava roupa todo santo dias. Vamos colocar aí no máximo uma vez por semana. Só que é uma quantidade grande que vai indo ali, escorrendo até o pé de jabuticaba, não é verdade? Então, assim, o excesso demais faz mal. Então, se é uma atividade doméstica que faz em casa, de deixar escorrer aquela água dia e noite, dia e noite, dia e noite, pelo amor de Deus, vai começar a ocasionar o quê? Doença de solo. É um excesso de água, encharca tanto que as raízes começam a apodrecer. Porque qualquer frutífera de clima temperado, tropical, qualquer frutífera, seja de que clima ela não tolera solo encharcado, úmido demais. Ao contrário do manacubio, do camu-camu, que é da floresta amazônica, que eles gostam muito de umidade, muito, aí é um caso à parte. Agora, no caso de jabuticaba, goiaba, essas frutíferas comuns, já não podemos exagerar, tá bom? Pode ter uma irrigação? Pode ter. Então, você faz uma irrigação a cada 2, 3 dias, deixa uma matéria orgânica bem incorporada no solo, uma cobertura para não deixar desidratar o chão, porque o solo nu, sem nada, ele tem uma facilidade muito grande de evaporar. Então, dessa forma, acaba fazendo com que ela perca muita água e aí o desempenho cai lá para os pés. Outra pergunta aqui. Essa moça tá curiosa, tá querendo virar produtora de jabuticaba, tô achando. Mas aí, muito obrigada pela participação aí. Na verdade, o que deixa doce em qualquer frutífera não é açúcar que eu coloco no pé, não é nada disso, tá bom? Mas simplesmente é a adubação de forma correta. Então, gente, se você não tem o pomar ainda, vai começar do zero. Que é a primeira coisa que eu sempre falo para vocês fazerem no solo antes de colocar qualquer grãozinho de adubo no chão? Análise do solo. Sem a análise do solo, você não consegue saber que de racho que tem dentro da terra. Se ela tem uma quantidade boa de matéria orgânica, fósforo, potássio, todos os micros nutrientes, como é a característica do solo, se ele é muito arenoso, muito argiloso. Então, isso tudo a gente consegue ter com a análise do solo. Sem essa análise, o agrônomo não consegue adivinhar qual é o teor de cada nutriente na terra só de bater o olho. A gente não desenvolveu visão raio-x, mas tem uns colegas que conseguem no chutão. Mas na realidade eu não gosto de fazer uma recomendação no escuro. Eu já falei isso a vocês. Por quê? Primeiro, quem vai adquirir o nutriente, o adubo, não sou eu, é o produtor. Então eu tenho uma responsabilidade muito maior ainda. Então o dinheiro está sendo do bolso dele. Se eu faço no chutão ele aplicar mais do que ele precisava, ele pode ainda correr o risco de perder a cultura e ainda teve um prejuízo financeiro de ter gasto mais. E se por menos, quando a gente aplica menos adubo, é menos pior, porque a gente sempre vai trabalhar no nível mais baixo de eficiência da cultura. Já que ele gastou uma quantia de valores, então assim, às vezes eu falo para a pessoa, é melhor do que nada. Mas a gente não trabalha com baixa eficiência. Se o produtor ou a produtora está se dispondo
a plantar e colher aquilo que for produzido, ele quer o máximo que a planta possa oferecer, não é verdade? Então, por que eu vou fazer o produtor trabalhar só com menos, sendo que tem uma faixa ideal que a gente consegue melhorar a eficiência produtiva? Por isso que eu não gosto de chegar num lugar e fazer um chute. Eu até falo para a pessoa, falo, ó, desculpa, mas o máximo que eu posso falar para você jogar aí, que eu sei que não faz mal, é matéria orgânica. Palhada, folha, esterco, compostagem. Fora isso, adubo químico, não posso me arriscar. Eu acabo nem dando muito pitaco em relação a isso. Por quê? Por causa dessa delicadeza. Eu não posso pegar e ficar brincando com um recurso financeiro que não é meu. Então eu sempre tomo cuidado quando chega nesse quesito de dinheiro, entendeu? Mas aí, voltando na parte de adubação, vamos já aproveitar essa parte. O que faz deixar doce é o uso do potássio. Quem me acompanha sabe, é um nutriente que faz parte da característica pós-colheita. O que acontece depois que nós colhemos? O fruto vai para o consumo. Então, essa característica tem que ser preparada antes. Tem um monte de gente me procurando, fala, Érica, eu quero cuidar bem dos meus pés de fruta, porque de fim de ano é a época que elas produzem. Então, nós temos que começar a cuidar da planta quando? Junho, né? Agosto, outubro, uma adubação a cada 2 em 2 meses, em cima de recomendação da análise de solo certinho. Então, tá trabalhando 2 em 2 meses, em torno de uns 6 meses, 4 no máximo, antes da produção em si. Por quê? Porque dessa forma eu consigo fazer com que a planta consiga absorver esse nutriente, ela seja distribuída para onde realmente precisa, e quando for no momento de sair a flor e a frutificação, o nutriente já está ali pré-disponível no solo, porque a planta vai absorvendo pouco a pouco. Então, esse preparo para a produção é feito antecipado. Não é porque daqui a um mês vai ser a produção de jabuticaba. É a safra, é onde vai começar a ter bastante flor, etc, etc. Você acha que 30 dias para uma planta aí que leva sendo enxertada na média 5 anos para começar a dar fruto? Você acha que é rápido esse preparo, em um mês é o suficiente? Não é. Então nós temos que ter um trabalho antes, um planejamento anterior. Então tudo que a gente vai colher no futuro é algo que nós vamos investir nesse cuidado lá atrás para poder colher hoje. Entendeu? Na agricultura é assim. E o tempo não é nosso, não. Porque se dependesse de mim, se eu coloco adubo hoje, eu quero que ela produza amanhã. Não é assim que a gente pensa? Mas não é assim. Infelizmente não é. Então, na jabuticabeira é dessa forma. Ela também precisa ser corrigida, o solo. Então, a jabuticabeira tem que ter um solo corrigido em relação à acidez. Tá? O pH tem que ter uma saturação de base de 70%, que é a grande maioria das culturas de fruta, hortaliça e alguns grãos, eles sempre têm que trabalhar com um pH próximo da neutralidade para que a planta consiga absorver tudo que tem de bom, entendeu? Então, assim, que nem, por exemplo, no caso, a jabuticabeira, ela vai ter uma plena absorção de tudo que vocês colocarem. Então, se eu adubo e ela não absorve, não adianta eu adubar, certo? Então, eu tenho que ter um preparo do solo muito bem feito e a correção da acidez também tem que ser feita na mesma medida, com o maior cuidado possível e em cima de análise do solo, tá bom? Então, a gente não tem como fazer milagre nesse ponto.
Então, análise de solo, mais uma vez e sempre eu vou frisar, é o primeiro passo para qualquer planejamento. Então, vocês, segundo passo, aonde vai vender essa jabuticaba? É in natura? Vocês têm condição de processar? Vai fazer licor, geleia, suco, polpa. O que vocês vão fazer com a jabuticaba? Porque quando ela está na safra, não produz de pouquinho, produz de muito. Vocês conseguem deixar para os passarinhos e ainda para os pessoal aí que às vezes vai visitar vocês aí em casa, levar um tanto. Então é uma coisa que vocês têm que pensar. O que eu vou fazer com essa quantidade grande? Vai virar esterco? Vai virar compostagem? O que vai virar isso aí tudo? Entendeu? Então nós temos que pensar nesse ponto. Primeira coisa, análise de solo. Segunda coisa, aonde eu vou vender? Porque a análise de solo vai servir para qualquer cultura. Então, se vocês determinar que o que vocês escolheram não dá certo, porque não vai ter mercado, a análise já está feita, meio caminho andado. Então, dessa forma, é um ponto que eu quero que vocês pensem. Pensem muito bem antes de começar a produzir. E se for fazer teste, faça teste com poucos pés, tá? Não faz teste com um monte, 1000 pés. Ainda mais que 1000 pés de jabuticaba, haja espaço. Porque fruticultura é em torno de 5 a 6 metros de espaçamento entre plantas e linha. Então, esse ponto tem que ser bem analisado. Não dá para vocês fazer teste de um monte de coisa, de uma baciada de coisas, tá? Então, vamos fazer teste com poucas plantas para poder verificar se consegue consumir tudo que é produzido. Então, dessa forma, nós temos que ter esse tipo de cuidado, tá bom? Tudo que a gente for trabalhar tem que ter uma certa delicadeza e planejamento. Mesmo porque, por mais que uma planta não fale, não berre, não brigue, não pede socorro, não diz que está com fome, ela vai demonstrar todos esses sintomas que eu falei através de cor de flor, folha, aborto de fruto e flor, entendeu? Então, tudo que acaba não tendo grandes, como que eu falo, reação em relação à produção, vai ser um efeito do que a gente faz. Então, por exemplo, tem jabuticaba que não tem frutificação. A planta, ela só vai segurar flor e fruto se tiver condição de nutrir. E se ela não tiver condição de nutrir, vai ser uma ou duas frutinhas apenas. Não vai ser aquela quantidade grande. E sem dizer que todas as fruticulturas é bianual. Se um ano ela tem uma grande safra, uma grande produção, muito de tudo, esse ano seguinte ela já vai ter uma produção mais amena, com menor quantidade. Porque no ano passado ela se exaustou de tanto produzir, ela gastou energia, ela processou, ela metabolizou, o seu sistema fisiológico bombou a 1000 para poder dar essa quantidade gigantesca de fruto. Então isso a gente tem que levar em consideração. É um tempo dela, da mesma forma que quando a gente trabalha muito um dia, no dia seguinte a gente fica meio capenga, né? Consegue trabalhar assim, mas nem tanto, fica meio capenga, meio zureta, o tico e teco começa a não assimilar direito as ideias. Então, isso acontece com a planta, não vem pensando que não vai ser. Na horticultura, às vezes tem gente que fala para mim, Érica, minha plantação, semana passada colhi bem, só que essa semana já não teve a mesma quantidade. Mas é claro, teve um boom de produção e de repente fez um gasto de energia gigantesco. Aí na semana seguinte diminui até ela se recuperar de novo. Então vai, né? É um sobe e desce. Isso é a natureza, acontece. Então nós temos que respeitar a fisiologia do que vocês estão trabalhando. O tempo não é nosso, é da cultura. Por favor, é da
cultura. Agradeço demais, demais, demais vocês ficarem tanto tempo assim ouvindo as coisas. Eu vou procurar sempre fazer uma live. Não sei se sábado seria tão bom assim para a maioria das pessoas, mas é um horário que eu tenho disponibilidade, porque a minha vida é tão doida. Então eu vou tentar fazer com que seja mais frequente. E dependendo da demanda de vocês, eu posso aumentar para mais um dia da semana. Então vamos lá. E aí, gente, como vocês sabem que eu vou tentar sempre estar aqui sábado às 18 horas, horário de Brasília, já anota ali as suas dúvidas, tá? De qualquer coisa, eu não consigo controlar praga, doença, isso, aquilo, outro. Então já anota e vem esclarecer aqui, que eu acho válido. Sugestões de live eu também aceito. E aí vamos nos falando, vem e participe das lives para tirar dúvida. Qualquer coisa que vocês quiserem e eu tendo disponibilidade, tendo essa possibilidade, eu venho e falo para vocês. E vamos aqui sempre tentar nos encontrar nesse horário, tá bom? Muito obrigada, até mais e até a próxima.